Bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o André Luís, comigo tenho o Ruben Pereira e este é o nosso 12º episódio e temos connosco a Catarina. A Catarina, que é uma atleta, e vamos hoje falar sobre a competição e sobre as estratégias que ela utiliza, tanto em questão de treino, em questão de alimentação e também em questão de psicológico, e também vamos falar um bocadinho sobre como conseguimos relacionar isto para os problemas comuns das mulheres em questão do treino. Catarina, novamente, seja bem-vinda. Acho que este é já o segundo episódio que temos a tua presença. Vamos começar logo pelo teu post, que era um bocadinho que estávamos a falar anteriormente, que lançaste recentemente. Tiveste uma evolução este ano, ou seja, 1 ano e 2 meses, foi uma evolução de cerca de 7 kg de diferença. Exato. Para já, diz-nos qual foi a tua estratégia que utilizaste para que isso acontecesse. Então, primeiramente, obrigada mais uma vez por me convidares para estar aqui. A estratégia, pronto, foi tirar um ano inteiro de off-season, comer em surplus calórico, pronto, a treinar bem e pesado, ok? Aqui a questão foi que eu podia ter tido um bocadinho mais de liberdade em termos da alimentação em si, ok? Podia ter sido um bocadinho uma pessoa um bocadinho mais normal e ter tratado um bocadinho mais dessa parte psicológica. Eu saí da preparação da prova, entrei quase em modo automático em preparação de off-season para esta prova, então daí também não ter tido eu própria essa flexibilidade na relação da alimentação e tudo mais, segui tudo muito à direita. Mas foi essencialmente a nível de treino pesado, alimentação em surplus calórico e consistência. Foi muito isso. Foi muito isso. E tentar mitigar, não é mitigar, mas tentar evitar ganhar muito body fat, lá está, pensando já nesta preparação para não ser tão massacrante ou pronto, nesse aspecto. Qual foi o erro que fizeste antes, que agora não fizeste? Foi mesmo a questão de gerir a questão da percentagem gorda, como tu disseste, e a Imagina, liberdade? da primeira preparação eu tinha muita gordura ainda, tinha muita gordura e retenção, pronto. Então daí por exemplo, eu comecei a minha preparação em maio para competir em outubro, então foi uma preparação longa, ok? Nesta preparação eu comecei em dezembro, comecei a pai 16, 17 semanas, mais coisa menos coisa, e imagina, ao longo do off-season fomos fazendo mini cuts, exatamente para controlar essa parte do BF e tudo mais, fazíamos alguns deloads, pronto, a nível de treino, quando estivesse mais fadigada, mais cansada, ou o corpo já não estivesse a responder em termos de progressão, de cargas, principalmente a nível de treino. Eu sinto que consegui progredir bastante no treino, não tanto quanto queria, até comentei com o Ruben na altura que eu gostava muito de conseguir fazer deadlift, tipo até dezembro, que era quando começasse a preparação, até dezembro, tipo chegar aos 100 em deadlift, não consegui, mas há de ser este ano talvez, não sei. Mas pronto, depois durante a preparação consegui manter cargas até certo ponto, porque depois com o déficit calórico extremo, tipo, por muito que tu queiras manter a carga, eu ainda consegui manter bem a carga e tens sempre aquela cena de tem que manter carga, pelo menos a carga tem que manter, a intensidade no treino tens que manter exatamente para conseguires manter o músculo e teres densidade no músculo, porque é o treino que te vai dar a densidade no músculo e vai-te manter o músculo. E foi essencialmente isso, foi a junção das coisas, entendes? E é tempo, coisa que as pessoas às vezes correm contra o tempo e preferem fazer tudo à pressa. É tempo, leva o seu tempo, mas 7 quilos em um ano, estou orgulhosa, honestamente estou orgulhosa, porque para a minha estrutura, eu tenho 1,5 m e fui competir até com menos 5 centímetros, eu me errei. nas pesagens me errei. É dose, é dose, é dose. Ótimo. E também um bocadinho que tínhamos falado antes, neste ano mudaste de coach, não foi? E gostaríamos de saber em que período é que, não sei se foi de uma preparação para a outra, também perceber um bocadinho o motivo, obviamente sem falar mal de certa pessoa, mas tentar dizer-nos qual foi, pronto, quais são, porque é que sentias
para o fazer, qual foi o motivo, e agora o que é que tu viste diferente e que te fez ajudar na competição? Ok, então, eu fiz, pronto, eu saí da prova de 2023 e fiz um ano inteiro de off-season com uma pessoa, ok? Eu até às 5 semanas desta preparação, eu estive com essa pessoa, off-season, e durante o off-season eu tive 100% natural, ok? Sempre. Eu só comecei a colocar a química, foi para aí oh pai, eu não quero mentir, mas foi para aí a 14, 13 semanas, por aí, não, agora não me recordo mesmo. E o porquê de eu ter decidido mudar a 5 semanas, muito simples. Lá está, a comunicação não estava a ser a melhor. Já no início, no início da preparação eu já sentia, já não estava muito bem, ok, a nível psicológico, lá está, já me sentia muito cansada em várias coisas, não sentia que a comunicação estava a ser a melhor. Tivemos ali, pronto, um pseudo-desentendimento, digamos assim, da qual resolvemos. Eu fiquei mais tranquila, porque tu tens que entrar numa preparação tranquila da cabeça, tá a ver? E a confiar na pessoa com quem tu estás. E eu realmente confiei. Em tudo eu estava a confiar, só que eu estava também a querer comunicar os meus limites. E essa comunicação eu sentia que estava a ser sempre no sentido que a pessoa levava sempre as coisas um bocadinho para o lado pessoal, estás a ver? Ou que eram. Não gostava de ser contestado, digamos assim, pronto, porque às vezes perguntava o porquê e assim, e a comunicação não era a melhor. Era isto que eu sentia, e eu só queria transmitir aquilo que eu sentia. E eu sentia que isso estava a ser levado para o lado pessoal. Pronto. E lá está. E quando tens uma pessoa em que só vê um caminho para se atingir um fim, eu não consigo lidar. E eu penso muito e muito e muito e muito, e tu dás sempre mais oportunidades e dás sempre mais o benefício da dúvida e não, deixa lá ver e não sei o quê. Pá, e às tantas que não dá. Tá a ver? Eu lembro-me perfeitamente no dia em que eu decidi, que foi uma decisão mesmo muito difícil. Acho que as pessoas não têm noção, principalmente naquele estado há 5 semanas, pá, estares a comer pescada o dia inteiro, tipo, estás a 800, 700 calorias já há semanas, com 20 mil passos para dar por dia, mais cardio, mais um treino em cima, mais trabalho, mais coisas em casa para fazer. Pá, chega uma altura em que o tico e o teco não dá, estás a ver? E tanto que eu, pá, tenho sempre uma amiga para falar e assim, e eu lembro-me de falar com ela e estar ultra frustrada porque eu não sabia o que é que havia de fazer, porque eu estava a querer transmitir uma coisa que eu não estava a conseguir ser ouvida, eu não estava a sentir que estava a ser ouvida, percebes? E se há coisa que é importante numa preparação é tu teres alguém que te ouça e que te compreenda, e não só como atleta, mas como ser humano. Percebes? Que não te veja só como um boneco para esculpir, mas como um ser humano, estás a ver? Não digo que ele não me visse dessa forma, mas pá, não foi isso que eu senti, estás a ver? Eu estava-me a sentir tipo, ok, só queres fazer isto desta forma para chegar àquele fim e não há outra forma, estás a ver? E eu estava a sentir a minha saúde aí com caraças, tipo, tudo bem, está tudo certo, que durante uma preparação tu metes a tua saúde de lado, tudo certo, principalmente se metes química em cima, tudo certo, mas há caminhos e caminhos. Qualquer pessoa te mete em déficit calórico durante semanas a fio, percebes? Comer pescado o dia inteiro e tu vais perder peso. Lei da termodinâmica, top das galáxias, ok. Agora, a maneira como tu fazes isso, tu podes cuidar da saúde do atleta na mesma, estando em déficit calórico, ok? Há maneiras de fazer as coisas, só que também é preciso ter esse conhecimento. Pronto. Tanto que o meu físico mudou em 2 dias e mesmo nós fizemos, por exemplo, eu comecei a 5 semanas com o outro coach
Fizemos tipo uma semana de reativação metabólica em que eu comi. Eu estava em déficit na mesma, mas ele meteu-me a comer mais. Eu estava em déficit na mesma, o meu peso obviamente aumentou, mas glicogênio, ok? Não é nada de gordura, glicogênio, cardio. Fazes 10.000 passos e é só. E se não chegares aos 10.000 não faz mal. Percebes? Eu que estava a fazer já tipo 20.000 já no talo, fadiga e cansaço lá, sistema nervoso todo já a dar o R, percebes? O treino era tipo, não era. Era aquilo que eu conseguia fazer, percebes? E eu esforçava, eu sempre dei o meu máximo nos treinos, mas eu já não estava a ser proveitoso, percebes? Não estava. E pronto, e nessa semana de reativação metabólica o meu corpo mudou completamente. Sim, aumentei o peso. Eu já estava com 39 quilos a 6 semanas. E eu estava a ver, ok, eu estou a 6 semanas, estou a 39 quilos. Isto só tende a piorar. Isto só tende a ir. E eu dizia-lhe, eu não quero perder mais peso. Eu só lhe dizia, eu não quero perder mais peso. Mas eu sabia que ia perder peso. Eu sabia que, tipo, eu ia continuar assim e só ia perder mais peso. E eu, se calhar, em vez de subir com 7 quilos, ia subir, se calhar, com mais 4. Ou seja, eu subi, em 2023, subi com 33 quilos, ponto 8. E, ironicamente, ironias do universo, eu no dia da competição subi com 40,8. Ou seja, quase com 8 quilos a mais, vá, digamos assim. Estás a ver? Então, é pá, foi uma decisão bem difícil, mas que realmente me trouxe paz. E é o que eu tenho dito sempre: qualquer decisão que te traga paz, que te traga alívio, foi a decisão certa. E ironicamente, ou pronto, se vocês acreditam ou não, não sei, mas exatamente no momento em que eu tomei essa decisão, que eu mandei mensagem com essa decisão, tipo, fez-se grande arco-íris, tipo, mesmo à minha porta, estás a ver? E foi tipo, bem bonito, foi do tipo, ok, está tudo certo, e olha, é o que é, pronto. Desculpem lá se estou a falar demais, mas Não, não, pronto. não te preocupes. Acho que fizeste muito bem em falar este tempo todo. Catarina, diz-me uma coisa. Achas que aqui, neste caso, pode ter sido mais uma questão de, ok, a metodologia é esta e o que interessa é a metodologia e o que tu sentes não é assim tão importante como a metodologia? Ou achas que foi só mesmo aqui um desentendimento de ideias que vocês tiveram? Talvez um pouco dos dois, ok? Porque não foi. Eu não quero falar de outras pessoas, porque aqui o caso sou eu, mas eu sei de outras pessoas que a metodologia foi exatamente a mesma, que os resultados foram exatamente, entre aspas, os mesmos e que até hoje essas pessoas sofrem exatamente da mesma coisa que eu também estou a sofrer até agora. Pronto, então existe um padrão da metodologia por parte dessa pessoa e está tudo certo para uma categoria em si, ou seja, quando tu levas um atleta a uma condição extrema, a biquíni não pede essa condição extrema. E eu hoje em dia já olho para as coisas de uma maneira muito diferente. Eu, na altura, quando ganhei a Power Expo, eu ganhei pela minha condição porque eu de densidade, maturidade muscular não tinha, ok? Vamos ser sinceros, ok? Lá está, eu recebi muitos comentários, malta, muito duros. Ainda no outro dia ouvi mais ainda, do tipo, chegarem ao pé do dono do meu ginásio e pá, a Catarina parece que tem cancro, percebe? Tipo, ao perguntarem, a Catarina tem cancro, tá a ver? Pronto, é esse ponto, estás a ver? Então, quando tu ainda hoje ouço isso, então é um bocado duro, percebes? E tu realmente começas a acordar para a vida e a perceber, ok, eu se calhar fiz isso, eu se calhar fiz mesmo a decisão certa, porque lá está, não foi só comigo. Eu sei de outras pessoas que falaram comigo, que vieram falar comigo, exatamente a relatar um bocadinho mais do mesmo. Um, e também foi a questão da comunicação, pá, que já não estava a ser proveitosa, estás a ver? Eu acho que é um bocado quase como uma relação, às vezes, entre coach e atleta, às vezes, quando se quebra, quando se acaba uma relação, vá, um término, imaginem, hipoteticamente um término de namoro, digamos assim, normalmente é sempre pela comunicação, pronto, porque já não está a dar, a pessoa não está a sentir e eu também, eu sentia que eu estava a ser um bocado mais ferramenta, estás a ver? Do que ferramenta de trabalho, do que propriamente Catarina, que sente que é um corpo que, tipo,
hormonalmente não estavam já muito fixe a priori, sequer antes da preparação, porque eu estou em menorreia desde junho, julho de 2023. Eu em off-season não consegui recuperar o meu período, a minha menstruação, pronto. E mais uma vez, um erro que eu posso deixar aqui para a malta, biquíni, whatever, não fazer é começar uma preparação sem período, apesar de que eu sou seguida pelo um endocrinologista que me disse que, olha, Catarina, apesar disto, nós conseguimos, podes fazer que o eixo... Pá, eles explicam-me na altura as coisas todas e assim, e eu fui sempre seguida pelo Rizuti, sempre. Eu, em momento algum, mesmo em off-season, em momento algum, deixei de ser seguida pelo endocrinologista. Ai, agora perdi-me um bocado no meu raciocínio, mas sim, Ruben, para te responder a isso foi um bocadinho dos dois, percebes? Porque quando uma pessoa tipo, está muito padronizada e muito fincada naquilo e só vê aquilo, é complicado, estás a ver? E quando tu próprio, como atleta, parece que acabas por... Pá, tu sabes outras coisas, percebes? Então tu acabas por também perguntar, por questionar, mas porquê que estás a fazer isto assim e não assado, estás a ver? E eu sempre pedi para se usar, em termos de ergogénicos, pronto, eu sempre pedi para se usar o mínimo, tanto que até houve uma altura em que tentou-se aumentar um certo estimulante e eu não consegui, eu tipo abortei a missão e eu, olha, não, tipo, não dá, vamos, pá, é o que é, tipo, dá-me mais cardio se for preciso, eu prefiro mais cardio do que estar a abusar disso, porque eu não quero isso, pronto, ponto final. E eu acho que é sobre isso, é tipo o atleta ter muito ciente e, pá, bater o pé, estás a ver, bater o pé se for preciso, pá, não vou usar e não vou usar, ponto final, tipo, não quero, pá, há outras formas de o fazer. Eu hoje em dia sei disso, eu hoje em dia, já há algum tempo, né, sei disso e se calhar na outra preparação, na Power, eu estava-me a ver a desaparecer, a minha família estava-me a ver a desaparecer, mas tipo, eu só estava a confiar na voz da razão, percebes? Porque eu, pronto, não sabia outras coisas, lá está. Era a minha primeira preparação, estás a ver? Eu pensava que tinha mesmo que ser assim, percebes? Eu não sabia outras coisas, entendes? Pronto, é um bocadinho por aí. Acho que é mesmo importante o que tu disseste, e mesmo tanto como uma atleta, eu acho que nós como coaches, nós três temos experiência que basta uma pessoa comum, um cliente qualquer nosso, que simplesmente vai ao ginásio, tanto para ter alguma transformação como para a saúde, nós temos que ter esse cuidado sempre de ouvir e de saber explicar o porquê de nos questionarem, não é? E espero que tu como atleta o faças fazer essas perguntas, não é? E acho que é sempre para nós aprendermos mais. Digo-te uma coisa, chegou uma altura que foi aí que tipo já estava a dar, sabes, já estava mesmo a dar. Eu nesta preparação, na outra também me aconteceu, mas nesta preparação eu verbalizei. Eu já não sei quantas semanas é que foi, mas começou-me a doer os ossos. Eu passei 2 noites a dor de tipo, parecia que me estavam a pressionar o osso. E isto algo de errado não está certo, não é? Eu mandei logo mensagem ao meu endocrinologista e ao meu preparador na altura. Pá, e tal, é cansaço, cardio, fadiga e tal. Mas dor no osso, estás a ver? Densidade óssea. É amenorreia, a tua densidade óssea, tipo, vai com caraças. Tipo, ao longo do tempo, quanto mais tempo tu tiveres em amenorreia, mais probabilidade tens futuramente de teres osteoporose, doenças cardiovasculares, colesterol alto, entre outras coisas. Mesmo a fadiga e o cansaço. Em off-season, se eu tivesse a menstruação, a minha progressão, o meu físico, se calhar tinha evoluído muito mais. Malta, tipo, muito mais. Percebes? Por eu ter a menstruação em dia, por eu estar hormonalmente bem, percebes? Porque, imagina, mesmo a nível articular, as nossas articulações vão sofrer, percebes? Porque não estão devidamente lubrificadas, exatamente pela falta de várias hormonas e tudo mais, pronto. E mesmo o meu endocrinologista disse que sim, podia ser do cansaço e tal, mas obviamente que a parte do facto de eu não ter
a menstruação e assim tem o seu impacto. E uma das coisas que eu quero fazer é a densitometria óssea, que é um exame para ver como é que estou a nível de ossos mesmo, porque é bem importante. Porque lá está, por muito que um atleta saiba que ao entrar numa preparação vai deixar um bocado a saúde, mas tu podes tratar da tua saúde o máximo que tu conseguires, percebes? Mitigar várias coisas, percebes? Dá para tu teres uma preparação com uma saúde intestinal minimamente boa, com uma boa digestão, o sono vai ser sempre afetado, mas consegues, tipo, nem que seja com suplementação, e estratégias mesmo nutricionais, malta. Tipo, eu tive a estratégia que se fez a 5 semanas e a 4 e a 3 foi incrível. Eu aprendi bué nas últimas 5 semanas, nas últimas 6 semanas, bué, principalmente a nível nutricional, estratégias e tudo mais, é um mundo mesmo. Pronto, falaste um bocadinho sobre a questão das calorias, estavas a comer. Podes-nos explicar um bocadinho a diferença de calorias em que tiveste entre a off-season e a preparação, assim, resumidamente? Então, em off-season, eu não te consigo dizer bem um número exato, mas devo ter estado ali a rondar as 2.000, 2.300, 500 calorias, mais coisa, menos coisa. Mas lá está, a estratégia em termos de distribuição de macros, isso estava com mais hidratos, lá está, é o normal da off-season. Mas na minha opinião, a meu ver, agora, e mesmo na altura, eu estava a ver que tinha muito pouca gordura. E para uma mulher é essencial, principalmente para recuperar o eixo hormonal e a menstruação, gordura. Por exemplo, agora estou nesta fase com outro coach, o coach que eu mudei, né? E estou na fase do rebound, pronto, e estamos assim numa estratégia de carb cycling com dias altos, médios e baixos. E o meu dia baixo eu estou com fat, tipo, com a gordura bem alta e não tenho fome o dia inteiro, mas eu sei que é mesmo para recuperar o meu eixo hormonal, para recuperar tudo e mais alguma coisa. E na preparação, pelo menos durante aquelas semanas, até 5 semanas, eu não tinha muita gordura também. Eu tinha tipo, eu até certa altura tinha tipo 2 ovos de manhã. E o meu pré-treino era tipo frango e 25 gramas de abacate e mas depois tirou-se os 2 ovos, então eu só tinha a minha dieta até enfim, era 200 gramas de claras de manhã, com tipo 100 gramas de kiwi, mesmo para me ajudar minimamente a nível intestinal, porque tu não tens muitas fibras, então tipo a nível intestinal, eu acho que isto é uma coisa que devia ser mais falado, tipo, ficamos muito a nossa saúde intestinal fica muito comprometida, nós não conseguimos mesmo evacuar como deve de ser e muitas das vezes, mesmo para o atleta, por muito que tu estejas tipo, cheio de veias na barriga, tu sentes-te inchado, tipo, porque está ali dias, estás a ver, e é complicado. Até mesmo em termos de peso e tudo mais, afeta muito o psicológico, atenção, é mesmo acaba, se o psicológico tiver mal também por causa disso, começa a haver ali, começas a entrar em loop, e é do tipo, fogo, ainda não consegui, tipo, sabes? Enfim, pronto, então era tipo de manhã 200 gramas de claras, pré-treino frango e abacate, pós-treino era tipo, nos dias altos, eu lembro-me que tinha 50 gramas de batata e pescada e depois pescada e depois na última era claras outra vez, pronto, com talvez um ovo, já não me lembro muito bem, muito honestamente, e também não quero estar aqui a dizer coisas que também não são assim, mas foi basicamente isto a minha dieta durante semanas a fio. Pronto. E é assim, não está errado, atenção, é uma metodologia que é feita mundialmente, por aí, entendes? Só que há formas de o fazer, há outras formas de se fazer as coisas, tratando também da saúde intestinal, digestiva do atleta, sabes? E eu aprendi muito nas últimas 5 semanas, como já disse. Pronto.
é preciso déficit calórico, sim. Às vezes é preciso ir se calhar durante ali algumas semanas, ir a um extremo, assim, a uma coisa um bocadinho mais agressiva. Talvez. Epá, eu não digo que não, atenção, mas pode-se mitigar muitas coisas e há outros caminhos que podem ser feitos. E eu consegui comprovar isso, percebes? E pá, eu ouço outras atletas a falar exatamente do mesmo, e em Portugal ainda não há quem fale sobre isto mais abertamente, sabes? Eu vejo Olímpias que estavam a meio de uma preparação e por questões de saúde abandonaram a preparação, porque tiveram que parar a preparação exatamente porque questões de saúde não está a dar, ou questões psicológicas, e está tudo certo. Não se tem que julgar a pessoa porque parou a preparação ou porque mudou de coach, seja lá por que razão for. O atleta tem a sua razão de o fazer, seja por que razão for. Eu acho que a pessoa, tu só sentes a dor de um beliscão quando te beliscam, certo? Então, porquê que estás a julgar uma pessoa por fazer X ou Y se não estás na pele da pessoa, se não és tu que estás a sentir e a fazer todo o santo dia aquilo que a pessoa está a fazer, percebes? Faz tu os 20.000 passos diários, mais o cardio, mais o treino pesado, mais a dieta a 700 calorias, faz tu, percebes? É tentar também te meteres um bocadinho na pele do atleta, estás a ver? E eu recebi comentários um bocadinho frustrante, estás a ver? Por pessoas que nunca passaram pelo processo e tipo, que moral é que têm para falar para estarem a julgar dessa forma? Claro. Entendes? E a tomar as dores das outras pessoas, entendes? E isso deixa-me um bocadinho triste, na verdade. Pronto. Sei um bocado da questão, mas acho que sinto necessidade porque sei que há outras pessoas a passar pelo mesmo, percebes? E que passaram pelo mesmo também. O mais engraçado é quando se me coloca esse tipo de alimentação e esse tipo de restrições para pessoas que não são atletas. E posso dar um exemplo de um aluno que iniciou o processo comigo e ele estava com cerca de 95 quilos, estava com excesso, estava com uma porcentagem de gordura alta e estava tinha uma alimentação parecida com a tua. E eu tipo... alguma coisa não está a correr bem aqui. Nessas pessoas até se deve ter tipo boa comida, tipo nessas pessoas que pronto, numa fase de perda de peso, uma fase inicial até é mesmo ter a pessoa tipo em calorias de manutenção, percebes? Porque ela a priori, ela nunca durante o dia-a-dia dela, ela, eu como pouco e quê? Mas como pouco o quê? Um bolo de arroz de manhã, estás a ver? Depois à tarde vai comer se calhar umas batatas fritas e depois à noite come uma pizza, e para ela, em termos de vezes no dia, está a comer pouco, efetivamente, mas aquilo que ela está a comer está lá no talo, né? Está a exceder talvez 5.000 calorias. Se tu a metes, sei lá, imagina que as calorias de manutenção dela são 2.500 calorias, percebes? Ela já aí vai perder peso e se calhar nem vai conseguir comer aquilo que tu estás a lhe dar, e só por aí já se mete em déficit calórico. Sim. Mas eu prefiro que ela tipo, se adapte àquela dieta, seja pelo tempo que ela precisar, porque depois o corpo dela vai ter essas adaptações mais com o treino e eventualmente cardio ou passos diários ou whatever, percebes? Exatamente para trabalhar o metabolismo da pessoa. Pronto, pelo menos é assim que eu vejo as coisas, é dar de comer às pessoas, não é fazer o contrário, porque depois a pessoa tem que aderir à dieta também, percebes? Eu sou flexível nesse aspecto, tipo, eu prefiro que a pessoa seja feliz, sabes? Somos várias partes da pescada, não é? Basicamente. Em questão de treino, Catarina, podes-nos explicar um bocadinho como é que variou o teu... Tu falaste um bocadinho do teu treino, do teu plano de treino, mesmo quando mudaste de coach também mudou, mas também eu queria te perguntar um bocadinho de off-season para a preparação. Diz-me só quais foram as chaves que mudaram, as variáveis que mudaram em particular. Ok, então, olha, em off-season eu lembro-me, para já eu fiz o meu próprio treino, ok? Ele só ajustou ali um bocado durante o off-season, com o outro preparador ainda, só ajustou ali um bocadinho em termos do volume de treino e ali uma ou duas coisas em termos de exercícios. Ao início foi ele que fez o treino, mas depois, passado algum tempo, acabei por ser eu a ajustar ali alguns exercícios e assim, até mesmo para conseguir progredir um bocadinho mais e para deixar, já não estava a gostar tanto do treino em si. Foi um bocado mais
em low volume, diria eu. Mas low volume foi mesmo agora nas últimas semanas. Foi tipo uma única série em cada exercício. É do tipo, só tens essa série e é tipo, e dás tudo. Tá a ver? Eu durante o off-season tinha tipo 2, 3 séries ainda, estás a ver? Ainda, mas dependendo do exercício também, com back-off, pronto. Cheguei a ter tipo clusters e assim, mas agora. Nas últimas 5 semanas eu treinei como eu nunca tinha treinado e para mim foi super estranho. Foi uma adaptação que eu tive que fazer, mesmo a nível de mental, porque eu estava a despachar os meus treinos tipo em 45 minutos e eu ficava tipo 1 hora e meia no ginásio, estás a ver? Então, tipo, mentalmente, o meu coach dizia, agora o atual, eu sei que parece que não estás a fazer nada, mas estás. Tipo, basta uma única série para hipertrofia, série pesada. Estás a ver? E eu, tipo, por muito que tu saibas disso, tu ficas sempre com um vazio existencial. Estás a ver? Sais do ginásio, a parecer que estás com o que é que eu fiz, o que é que eu vim aqui fazer. Mas estás a ver? Mas eu ficava, o meu shape tipo, evoluiu, bué, tipo, trouxe-me bem mais densidade, sabes? E consegui progredir. Há 9 semanas eu estava a fazer lunges tipo com 40 quilos tipo, eu estava com cargas de off há 9 semanas, desculpa, há 9 dias de competir. E eu tipo, onde na vida é que eu alguma vez pensei em estar com estas cargas a 9 dias de competir? Estás a ver? Então isto eu acho que é um bocado a prova de como também o nosso psicológico, tipo, em prep pode nos influenciar, percebes? Porque acho que em prep às vezes as pessoas ficam, estou fraca, tipo, estou a diminuir cargas e tal, quando na verdade não é bem assim, estás a ver? Eu consegui reverter o meu caso, porque eu já estava a começar tipo, a regredir em cargas, mesmo em repetições, pá, a minha energia estava tipo lá no chão mesmo, eu sentia-me um trapo de cozinha velho, espezinhada, já estava tipo, eu todos os dias pensava em desistir, atenção, eu acho que até referi isso na descrição do Reels que coloquei. Eu durante as últimas semanas com o outro coach, eu pensava em desistir todo o santo dia, e eu disse-lhe, não, depois eu disse-lhe, eu penso em desistir todos os dias, porque já não é nada, estás a ver? Mesmo em treino, dieta, e coisa que não me aconteceu noutra prep. Porquê? Porque eu não sabia outra coisa. Eu pensava que era assim e o mundo é bonito assim, a preparação é bonita e é sofrer. Pronto, desta forma. Só que não, estás a ver? Pronto. E o treino foi mais isso que aconteceu, foi essa mudança, mesmo até para aí na última semana fiz mais tipo treinos de sinalização, não foi tipo treino mesmo tipo pesado, porque nem é suposto, porque pode-te inflamar mais e acabas por não ter cortes, a profundidade dos cortes, pronto. Essa gestão toda também de fadiga, cansaço e tudo mais. Na última semana é sempre mais tipo sinalização, mais pump e assim. Mas foi basicamente isso. Foi basicamente isso. Não, mas a meu ver acho que foi uma questão muito interessante mesmo, pronto, de conseguires perceber que com menos conseguias mais nesse caso. Yeah. E que pelo que estavas a contar essas últimas 4, 5 semanas com a mudança de coach foi mesmo um alívio em questão de retirar a fadiga. Acho que foi a maior preocupação dele, não é? Em questão a isso. De saúde também, intestinal e saúde mental e em vários aspectos. Isto em termos do treino, eu acho que tem muito a ver com a fisiologia que nós temos. É um bocado óbvio para quem entende de fisiologia que tu tendo menos calorias vais ter menos reservas energéticas. Exatamente. Então não faz grande sentido teres um volume alto numa altura onde estás com um corte de calorias muito grandes. Então aí o treino tem que ser ajustado de forma, ok, quais é que são as séries onde tu vais conseguir ter eficácia? Se é só com uma que tu consegues ter eficácia, só faz sentido ter uma série para aquele grupo muscular por treino ou para aquele exercício, pronto. Agora, se tu vais estar a bater no ceguinho e vais continuar com 3 ou 4 séries e só uma série é que realmente foi importante e as outras 2 ou 3
só te foram gerar fadiga, não faz sentido teres essas séries. E é importante perceber esta gestão. Ok, se as calorias estão a descer, o volume de treino provavelmente também terá que descer, mas a intensidade não precisa descer. Quando as calorias sobem novamente, ok, se calhar aqui poderá ser interessante voltar a subir o volume de treino, porque aqui já vais ter mais séries que vão ser eficazes. E pronto, isto aqui vai mudar de pessoa para pessoa e de indivíduo para indivíduo. Há pessoas que conseguem, em déficit, ter ali se calhar 3 ou 4 séries com eficácia. Há pessoas, provavelmente é o teu caso, que só uma é que vai ser eficaz e pronto. E tu, ao fazer este shift, conseguiste perceber que, ok, eu consigo ter evolução mesmo com o déficit. Mas para isso é importante serem acompanhados por malta que perceba a resposta fisiológica e individual do atleta, que se calhar com o teu último coach não estava a acontecer. Pronto, e tu também, como dizes, a comunicação não era a melhor. Sim, a comunicação não era a melhor, pá, e depois mesmo ali em termos de ajustes de treino e volume de treino e tudo mais, eu sinto que não estava muito organizado nesse aspecto, estás a ver? Eu poderei também ser um bocado responsável por isso, mas ao mesmo tempo o atleta tenta sempre fazer mais, estás a ver? Eu até coloquei um post há 2 dias atrás sobre a cobrança do atleta, que o atleta sente, que é tipo, quanto mais cardio, séries, whatever fizeres, melhor. Mas às vezes não é assim, estás a ver? E às vezes tu pecas por estares a fazer mais, mas tu nem te das conta disso. E tu, por quereres evoluir, pensas que tens que fazer mais, mas às vezes é mesmo o contrário. Percebes? Eu até estou. E lá está, eu até fiz aquele post a pensar numa rapariga, muito amiga minha, que também está numa de competir e tudo, e ela não. Há certas coisas que ela já não tem necessidade sequer de fazer, mas ela continua a fazer. Percebes? E eu digo-lhe sempre de coração e tento explicar aqui, pá, às vezes menos é mais, às vezes não precisas de fazer mais, às vezes o facto de se calhar estás a comer muito mais nesta preparação, de se calhar não tens que fazer cardio absolutamente nenhum, se calhar é isso que te vai dar um resultado brutal final e tu estás-te a cansar, tu estás a fazer se calhar um cardio porque faz-me bem psicologicamente, ok, tudo bem, se sabes que é uma coisa que é a nível psicológico, tu podes escolher, tu tens o poder nas mãos de escolher simplesmente, ok, se isto é psicológico, pá, e eu não tenho necessidade de me estar a cansar mais, então vamos batalhar o psicológico, porque isto, malta, bodybuilding é mais psicológico do que propriamente físico. Se a tua mente não, a sério é uma cena, se o corpo, já Arnold Schwarzenegger dizia isto, o corpo alcança aquilo que a mente pensa, algo do género, porque é verdade, estás a ver, tipo, se a cabeça não estiver bem, o corpo, tipo, isto já me aconteceu também, o corpo deixa de responder, não responde a nada, estás a ver, ele é tipo, olha, vou passear, tchau, não quer saber, pronto, e tipo, não responde. Isto já me aconteceu muitas vezes, e a cena do atleta com a obsessão de querer mais, evoluir mais e não sei o quê, pá, às vezes, efetivamente, às vezes menos é mais, e eu estou a aprender isso da forma, não da melhor forma, mas pronto, Estou a aprender. Isso é o que é. importante. Mas aprendes e passas também informação para as pessoas, é bom? Pronto. Exatamente. O meu objetivo é ser sempre 100% transparente e sincera e realista nas coisas, está a ver? Nunca será tipo, pá, apontar o dedo a ninguém, nem julgar, porque tu não sabes o que é que aquela pessoa está a passar, não sabes o que é que aquela pessoa passou, percebes? Tipo, e nunca sabes o que é que a pessoa sente, tipo, dentro dela, os demónios que ela também tem que trabalhar todos os dias, pá. E eu até, agora me estou a lembrar de uma conversa que tive, já não sei com quem, mas que, pá, nós atletas somos um bocadinho, temos assim somos traumatizados, há sempre algum trauma associado, sabes? Seja o trauma de se calhar ter sido rejeitado em criança, de te chamarem gordo, de ter sido gordo, sabes, de quereres superar, de quereres, pronto, há sempre algum trauma associado, estás a ver? Ou algum vazio existencial que te faz querer, tipo, provar, nem que seja a ti mesmo, que consegues ultrapassar isto, percebes? E é por isso que muita malta, que o bodybuilding está na moda de ir competir e quê, muita malta quer subir a um palco numa de tipo, não, às vezes é por ego, coisa que eu acho bué mau o pessoal fazer, estás a ver? Tipo, fotos para Instagram. Pá, isto do bodybuilding, a essência do bodybuilding é bué da bonita,
quem realmente percebe disto, quem realmente sente o bodybuilding e vive o bodybuilding, é uma essência bem bonita, da qual tu podes tirar imensa aprendizagem, crescer imenso, desenvolver-te muito a nível intelectual, conhecimento, tudo, mas infelizmente eu vejo que está a ser bué banalizado, estás a ver? Tipo, começa a ser bué normal ires competir, estás a ver? E deixam malta ir competir num estado em que, tipo, man, onde é que aquilo é culturismo, percebes? Não querendo julgar novas categorias nem nada, mas, é pá, pronto, é um bocadinho, ficas um bocado a pensar, porra, né? Sim. Culturismo em si, acho que as pessoas conseguem compreender quem realmente percebe da situação. Mas também tipo, tens outras categorias que têm evoluído bastante. Por exemplo, ainda ontem não, estive a falar sobre o Men's Physique. E o Men's Physique, que eu me lembro de há 10 anos, não tem nada a ver com o de hoje em dia. totalmente diferente, sim. É assim, eu não sou muito. Não tenho grande know-how das categorias masculinas, mas sim, mas imagina agora o mais que está na moda é o Classic Physique, estás a ver? Sim, sim, sim. Em termos de os culturistas open e tudo mais, estão a ser um bocadinho. Pronto, Sim, mas antes também o que era grande era o Open, não era o clássico também não. Pronto, ou seja, tem mudado aqui um bocadinho o paradigma. Mesmo as linhas, os critérios, está tudo a mudar e em termos de federações também. E imagina, a Fit Model foi criada, não é? Para pessoas, pá, eu acho que nem um ano de treino tem, porque tu vês aquilo que está em palco, pelo menos em Portugal, vês que aquilo que está em palco, aquilo tipo, as pessoas não têm. Não há ali grande. Ainda não entendi, muito honestamente, ainda não entendi qual é que é o critério. Entendes? Não podem ter a gota, têm que ter um nível de condição. É tipo, eu acho que é basicamente pés para a praia. É isto, estás a ver? Que era o que era a biquíni já há uns anos atrás. Pronto. E agora a biquíni mudou os critérios e é muito difícil julgar biquíni. Muito difícil, porque depende muito também do line-up que tens no dia, percebes? As pessoas que te aparecem no dia. Então é muito, é complicado, é minucioso. E já o wellness já é o que é, quanto mais uma biquíni, que parecem que às vezes parecem que são todas iguais, só que não, há ali muitas coisas que podem ser julgadas. Atenção, a nível de X-shape, a nível de mesmo condicionamento, a gota, o nível de posing, o posing é bem importante, o posing, saberes-te mostrar em palco é super importante e se calhar é uma das perguntas que me vais fazer agora, não sei, ou eventualmente, mas saberes-te mostrar em palco é muito importante. Tu podes ter o melhor shape se não o souberes mostrar. Tipo, os júris vão ver aquilo que tu não vais mostrar ali, estás a ver? Naquele momento. Se tu metes o braço, se calhar um bocadinho mais para a frente ou mais para trás, ou não te consegues empinar tanto porque te dói bem as costas ou whatever, tipo, é aquilo que eles estão a ver. Pronto, então tu só tens aquela oportunidade de te mostrares. Catarina, em questão da posing, como estavas a referir-te um bocadinho anteriormente, consegues-nos dizer, por exemplo, quais são as estratégias ou como é que tu consegues, mesmo em palco, já viste a uma colega, por assim, que tu dissesses, pá, se ela tivesse um posing melhor, se calhar tinha tido mais pontos, ou mesmo uma atleta tua, consigas pronto, explicar-nos qual é mesmo a importância de, se calhar não aquele posing que nós vemos no ginásio daquele rapaz que treina há 2 meses, mas de um atleta mesmo a sério, ou se conseguires nos explicar essa diferença. Sim, então, imagina, eu dou aulas de poses, mas eu acho que, como qualquer outra pessoa que queira evoluir, seja professor ou não, há que ter alguém a supervisionar. E eu tive a Beatriz Biscaia a me dar aulas, tive uma vez por mês. E aprendi muito com ela, mais uma vez, e nós limámos muitas arestas e melhorámos muito em termos das minhas poses, principalmente front pose e a back pose e assim. É muito importante tu saberes mostrar
no teu físico, porque imagina, há pessoas que não precisam de ter o pé se calhar tão aberto porque se calhar aí vai marcar demasiado os quadríceps que na biquíni não é suposto, percebes? Talvez na wellness isso seria o mais indicado. Pronto, ora, isto é só um exemplo. Pronto, eu acho que o saber mostrar-te em palco é super importante, exatamente pelas coisas que eu referi há bocado. Na biquíni tu tens que ter uma proporção membros superiores com membros inferiores de igual para igual, diria eu, mas obviamente tens de ter sempre o glúteo um bocadinho mais arredondado, aquela gota com o condicionamento, ok? Não demasiado, nem ali com água, percebes? Back pose, há ali vários ajustes em que tu podes fazer, mais uma vez, a nível de pés, a nível de joelhos, a nível mesmo de empinar o glúteo, e estás ali numa lordose desgraçada. Pronto, eu tive uma cliente, por acaso foi que agora competi nos naturais Master. Ela evoluiu, ela começou do zero da vida e ganhou, e fiquei super feliz por ela. Mas uma das coisas, por exemplo, que ela precisava muito, muito de matutar era, por exemplo, o desfile. O desfile eu acho que é das principais coisas que acho que o pessoal tem muita dificuldade, as raparigas têm muita dificuldade, eu própria tinha dificuldade, é o saber andar em palco. E mesmo tipo no backwalk, o backwalk é tipo essencialmente para eles verem, é que tu podes ganhar pela frente, mas é por trás que se vê quem é que realmente está ali na condição e tudo mais. E o backwalk tem muito que se lhe diga, porque tu imagina, ao empinares mais o glúteo e ao andar, porque isto a gente sofre, a gente sofre ali de saltos, a teres que empinar o rabo e ainda andares com elegância, minha Nossa Senhora, é ali uns malabarismos que, enfim. Mas é exatamente, por exemplo, se tiveres um bocadinho mais de água, ou até mesmo não teres aquele condicionamento ideal, ou estares mais flat, digamos assim, conseguires disfarçar isso, digamos assim, entendes? E na backwalk é mais onde eu acho que o pessoal costuma ter um bocadinho mais dificuldades nas poses em si. Há muita coisa que se pode ser ajustada, estás a ver, tanto a nível da altura do braço, que fica no umbigo, pronto, o braço que fecha, como lá está a nível dos pés, o jogo de T's, eu chamo-lhe o jogo de T's mesmo pela transição e tudo mais. E há coisas que eu tento sempre transmitir às minhas alunas e eu própria, nunca percas a tua essência, a tua personalidade no posing. Se a tua personalidade é ser mais sexy, dá-lhe um mais sexy, mas sem ser vulgar, estás a ver? Por exemplo, é muito fácil tu numa back pose acabas por empinar um bocadinho demais e os jurídicos também não gostam disso, estás a ver? De empinar um bocadinho, acabas por ser vulgar. Então há que ter cuidado com esses pontos também, estás a ver? E é muito isso que eu tento passar às minhas alunas, é tipo fazermos o melhor que nós conseguimos, mas sem perder a nossa essência e dar um bocado mais de personalidade também na nossa rotina, porque temos só é tipo tão breve que é aquela oportunidade que tens para te mostrar e para usufruir, desfrutar do palco, digamos assim. Uma questão que eu também queria te perguntar, e isto também é um bocadinho, se calhar também com curiosidade, mas acho que é algo que também, apesar de as minhas poses serem extremamente boas, imagina, eu tenho visto, ou pelo menos tanto, também quando passo para alunos que quando estava a dar treinos mais presenciais, que as poses podem ser uma boa ferramenta para as pessoas terem uma boa ligação com o músculo. Imagina, há músculos, mas imagina, por exemplo, o quadríceps, porque se calhar é fácil uma pessoa sentir esse músculo, mas por exemplo muitos músculos das costas acabam para uma pessoa que treina 2 ou 3 vezes por semana e que nem sabe o que é que está a treinar numa puxada ou numa remada, ou, não é? Nesse tipo de exercícios. Acho que se calhar o posing tipo, manda os ombros para a frente, o cotovelo para a frente, e aqui vais sentir o dorsal alongar. Está a entender minimamente o que eu estou a dizer? Acreditas que pode ser uma boa ferramenta para as pessoas terem uma noção e sentirem os músculos? Uma das coisas que é muito importante no posing é exatamente isso, é a consciência corporal. É tu perceberes que, estás assim, né? Abre a dorsal.
Entendes? E tu tens que ter essa consciência de não é. Às vezes, por exemplo, mesmo na back pose, é do tipo, sei lá, pressiona mais os calcanhares, estás a ver? Se calhar para ser um bocadinho mais ali a zona dos adutores. Percebes? Ter essa consciência corporal é super importante e mesmo para o treino. E mesmo no treino em si, durante o treino, pousares, vai-te ajudar nessa consciência corporal depois em palco aliás, até foi uma das estratégias que eu eventualmente fiz agora com o novo coach. Foi tipo rotina de pose tipo, no fim do treino, por exemplo, mesmo para também direcionar bem o sangue para ali. A gente dizia chamar o sangue, isto também tem outras referências, mas tipo é bem, eu sinto que sim, é muito importante ter consciência corporal. E tentar ter fluidez também no posing é super importante, sim, completamente. E na back pose, principalmente, eu vejo muita gente ainda a contrair o glúteo, estás a ver? Isso não se faz. A contrair o glúteo numa de tentar fazer a lordose, estás a ver? Ou de ter essa consciência, quando na verdade não é necessário. Se calhar são outras estratégias que são feitas, por exemplo, lá está, pressionar os pés, ativar a ativação plantar, estás a ver? Para conseguires ativar o glúteo médio ou os adutores, percebes? Então aí a pessoa também começa a ter outras cues, entendes? Outros vieses, digamos assim. Certo. Ruben, passo-te a Acho que palavra. podemos também falar aqui um bocadinho, antes de nos irmos embora, aqui um bocadinho já fora da parte competitiva e da parte do treino, mas em questão dos estigmas que existem por parte das mulheres e para as mulheres em relação ao bodybuilding e ao treino de força em si. E gostava de saber um bocadinho a tua opinião, pronto, sobre isso, sobre o que as mulheres normalmente acham, sobre o que não acham, o que achas que é errado, Pode sermos grandes. basicamente. Olha, eu acho que hoje em dia começa-se a ver mais pessoas interessadas, porque assim também temos que ver que há uma linha muito ténue entre o fitness e ir ao ginásio do culturismo, ok? Culturismo para performance, bodybuilding para performance, há uma linha muito ténue que não é assim tão ténue, na verdade, mas pronto. Eu começo a ver mais pessoas com uma mente mais aberta, a quererem já, tipo, a se interessarem um bocadinho mais. Lá está, agora falando do culturismo, começam tipo fit model e depois eventualmente migram para biquíni, digamos assim. Então, começam a apanhar o gostinho da coisa. Ainda há pessoas que têm muito a cena de eu não quero ficar como aquela, que aquilo é gigante, percebes? Tipo uma figure ou woman's physique ou whatever, pronto. Eu própria não tenciono ir para esses caminhos porque não aprecio em mim, digamos assim, mas eu sinto que as pessoas, principalmente mulheres e aquilo que eu tenho acompanhado e assim, começam pelo, é como tudo, a gente começa pelo início, né? Começamos pela base, e eventualmente quando começas a apanhar o gostinho da coisa e começas a ver os resultados, eu acho que é quando as pessoas começam a ver resultados, percebes? Começam a ver ali o ombrinho mais definido, se calhar o glúteo um bocadinho mais definido, ou o ganho de músculo e assim, começam a gostar delas. Eu acho que vai muito também pela busca e a descoberta também um bocado do amor próprio, do gostar de também treinar, porque há pessoas que começam sem gostar de treinar. As pessoas do tipo, não gosto de treinar, não sei o quê. Mas depois quando lhe dás um treino que ela adere e ela gosta e tudo mais, a pessoa começa tipo a aderir e começa a querer mais e começa a fazer perguntas e não sei o quê, e a cena vai escalando. Então eu acho que hoje em dia já há uma mentalidade mais aberta, e em Portugal ainda existe muito tabu em relação ao culturismo, porque e tal, é só jardados, né? Eu não gosto muito desta palavra, mas pronto, quem compete é só os jardados e tudo mais.
quando na verdade não é verdade. Além de que também existe a Federação dos Naturais, não é? E vejo malta a competir na Federação não natural, atenção, isto acontece e está tudo bem, pronto. São opções, são escolhas e está tudo certo. E são muito competitivos também, pronto. Mas lá, eu não sei se tu respondi bem à tua pergunta, se não se respondi. Sim, é porque há tanta coisa que pode ser falada. Mas não, estás a responder bem. É só mesmo, era só mesmo estas questõezinhas que estás também a fazer a diferenciação de, ok, isto é competição, isto é fitness, e como é que se passa do fitness para a competição, a transição que existe. Acho que é Mas um eu acho bocado que por as aí. pessoas têm que ter muito ciente que culturismo não é igual a ir ao ginásio, pegar em meia dúzia de pesos e comer saudável tipo no dia, percebes? Culturismo tem muito. Epá, eu ficava aqui dias a falar. Tipo, o André sabe, quando da última vez a gente coisa, mas eu ficava aqui dias a Preocupes. falar se fosse preciso. Porque é um mundo enorme que as pessoas não têm noção e eu acho que é bem necessário as pessoas terem noção que também há um dark side muito dark do bodybuilding, lá está, e que não, infelizmente não é falado, mas devia ser falado. Principalmente a nível feminino, atenção, porque eu vejo muitos podcasts fora de Portugal, Brasil e tudo mais, mas é muito para público masculino, muito pronto por aí. Então eu sinto que há muita escassez a nível de informação para o público feminino, muito, tipo, é muito pouco, malta, e eu acho que é bem importante as pessoas, principalmente mulheres, começarem a ter voz nisso e começarem a relatar mesmo as suas experiências, estás a ver? Eu tenho muita vontade de dizer muita coisa, Pronto, e acredita? imagina, Catarina, acho que é tão ou mais importante como nos homens, não é? Porque a nível hormonal já sabemos que provavelmente no culturismo vai haver alterações, não é? Sim, sim. E a questão hormonal na mulher, apesar do homem ser importante, na mulher acaba por ser uma coisa que poderá ser ainda Mexe mais importante, porque é uma coisa que pode oscilar muito mais muito, que no homem, e por isso é muito como tu mesmo. dizes, é importante falar dessas coisas e pronto, das problemáticas que poderão existir e nas prováveis soluções e não soluções, Exato. e nos erros. Pronto, acho que é fixe divulgar isso. Yeah. E é isso que eu tenciono fazer eventualmente. Muito Posso só bem, fazer uma última pergunta? let's Se não go. curtinha, para o Ruben ir embora. Pronto, em questão mesmo, como tu estavas a falar, o Ruben fez a questão do preconceito. Também eu vejo muito as mulheres, e tanto como também clientes, as mulheres sentem muito receio, tanto na sala de musculação, em que preferem até ir para as aulas de grupo, tanto na alimentação, em questão de aqueles cuidados e medos de ficar preso a uma alimentação e ter perder o controle de poder comer as coisas que querem, só comer pescada, como também no espelho. E eu gostaria de perguntar-te que conselhos é que consegues dar. Não terem medo e terem alguém, literalmente. Eu acho que as mulheres têm muito medo, lá está, de ficar grande e depois acabam por fazer aulas aquilo é circuitos, cardio e tudo mais, que tudo bem, são coisas, lá está, é tal coisa do fitness, saúde, bem-estar, e tal, só me quero mexer, só quero ter mais, sei lá, se sai do trabalho não vai lá para casa, vai ao ginásio fazer uma aula de body pump, tudo certo. E poderá ter resultados, mas esses resultados poderão não ir de encontro com aquilo que ela se calhar idealmente gostava de ter nela e de ver ao espelho, estás a ver? Eu vejo isto a acontecer muito e depois mesmo treinos em casa acabas por estagnar. E tu em casa, tu das duas uma, ou metes, ou investes em mais peso, estás a ver? Ou então vais acabar por estagnar. E na alimentação é tipo não ter medo de comer. Lá está. E se fores acompanhado devidamente por alguém que percebe nutrição e tudo mais, então aí, desculpem lá, estou aqui a receber notificação. Então aí melhor ainda, porque imagina, tu podes sempre negociar entre as vezes, até tipo planificar. Eu e o meu coach agora, tipo, planificámos tipo a dieta. A primeira coisa que ele me disse é: o que é que tu gostas de comer?
Percebes? Porque eu estava a comer pescado e olha, do que é que tu gostas de comer? Estás a ver? E é ter um bocadinho essa flexibilidade exatamente para a pessoa também aderir. É sobre adesão em tudo. E a pessoa também sentir confiança e segurança da parte de quem está a ser acompanhada. Essa cena de não precisar de ter medo de comer e poderes comer coisas que tu gostas dentro daquilo, pá, que também será possível, porque imagina, também não é tarde a comer barras de proteína os dias inteiros. Eu sou muito do tipo, eu sou flexível, mas eu vou sempre para whole foods, porque é sobre nutrição, eu quero é nutrir o teu corpo, estás a ver? As barras de proteína pode ser esporadicamente, percebes? Ou em SOS, percebes? Pronto. Mas eu acho que é sobre essa cena de não terem medo e tipo confiarem, principalmente. Pá, lá está, eu agora ficava aqui o dia inteiro a falar Então, sobre isto, um mas minutinho, se faz nem favor, tem. Ruben, se for possível. Há 2 dias fiz uma avaliação a uma rapariga que disse-me assim: André, eu quero aumentar de peso, estou com 40 quilos, mas no meu plano tem que ter sempre cardio. O que é que tu dirias? No plano tem que ter sempre cardio. Pá, iria ajustar, lá está, se nas calorias, imagina, colocam nas calorias de manutenção, se ela quer ter sempre cardio, nesse cardio já vai estar a gastar calorias, mete-lhe um bocado mais de comida, mexer-lhe um bocadinho mais nessa manutenção, ou mesmo nesse surplus calórico que ela estaria, lá está, mais ainda. Pronto, ajustar as coisas como elas têm que ser feitas. Se ela precisa, para o seu psicológico, seja lá por que razão for, precisa de ter o cardio, amiga, a gente mete o teu cardio, mas também vais comer mais, estás a ver? Pronto, entendes? Porque se ela quer aumentar peso, é preciso isso. E também, obviamente, com um treino ajustado, lá está. Treino pesado, com intensidade, porque não é só o cardio, pronto. E aconselharias a retirar o cardio ou não? É assim, poderia dizer assim, a intensidade do cardio. O que cardio é que poderá ser feito? Em vez de ser cardio ali nos 125, 135 BPMs, por exemplo, seria tipo se calhar dar uns passos na rua, uma caminhada, estás a ver? Mas isso já Vai não é passear cardio. 10 mil passos, exato, não é cardio, mas será tipo. A nível psicológico, não é? Exato, como eu estava a falar há bocado, daquela rapariga que precisa daquilo para o psicológico dela, pá, tudo bem, se precisas disso para o teu psicológico, vai, pensas que é cardio, vai, só, percebes? Mas não é, entendes? Poderia ajustar essa parte, poderia negociar, mas lá está, se ela quer mesmo o cardio, eu quero é que a pessoa adira. Entendes? Porque depois lá está, no outro, mas não posso mesmo ter cardio, entendes? Tipo, isso vai estar sempre a bater no ceguinho. Pá, eu prefiro que a pessoa, lá está, tenha talvez os passos, pelo menos, entende? Estar ali também negociar psicologicamente com a Sim. pessoa. Percebes? Pronto. É ótimo. Bem, vamos acabar aqui o nosso episódio. Catarina, foi um prazer ter-te aqui e espero voltar a encontrar-te num próximo episódio. Espero que vocês tenham todos gostado, o Ruben também, obviamente. E não percam o nosso próximo episódio. Obrigado, Catarina. Obrigada.